A nova administração pública. O grande objetivo da gestão governamental é manter os serviços públicos, interagir e colaborar, captar e incentivar talentos, inserir o Brasil no mundo pela produtividade. Em resumo, entregar serviços de qualidade aos cidadãos. Vamos avaliar o cenário atual. O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021 nos leva a um comprometimento integral do orçamento com despesas obrigatórias. O percentual é de 93,7%. O governo dispõe de apenas 6,3%, o que representa pouco mais de 93 bilhões de reais. Este será o 7º ano de déficit e a projeção é que teremos pelo menos mais 6 anos nessa condição. A folha de pagamento de servidores públicos federais está cada vez mais cara. Em 12 anos, houve um aumento de 145%, segundo dados do CIAF. A grande pergunta que se faz é: por que o cenário atual é insustentável? Primeiro, a perda da capacidade de investimento, que reflete em menos escolas, menos hospitais, menos estradas, menos casas. Há uma falta de recursos para manter a prestação de serviços básicos. Por fim, há um sério comprometimento da folha de pagamento. Em resumo, o cenário atual é insustentável. Algumas premissas são importantes. Inicialmente, a estabilidade dos servidores que já ingressaram no serviço público continua nos mesmos termos da Constituição atual. Os vencimentos dos servidores atuais não serão reduzidos. A nova administração mantém o que o modelo atual tem de bom: concurso público em pessoal aberto e competitivo, atratividade, o interesse dos profissionais de excelência para ingressar e se manter no serviço público, continuidade, a manutenção da prestação de serviço mesmo com a troca de governo, transparência, onde os dados do serviço público são disponíveis para qualquer cidadão, inclusive remunerações, impessoalidade, onde a segurança de todos os atos serão regidos pelo devido processo administrativo. A missão maior é servir a população. A nova administração pública será o início da transformação. É um projeto estratégico para o país, que envolve diversas etapas e demanda o envolvimento de todos. Na fase 1, elaboração de um projeto de emenda constitucional que estabelece um novo regime de vínculos e modernização organizacional da administração pública. Na fase 2, projetos de lei de gestão de desempenho, de consolidação de cargos, funções e gratificações, de diretrizes de carreiras, de modernização das formas de trabalho, de arranjos institucionais e de ajustes do Estatuto do Servidor. Na fase 3, projeto de lei complementar do novo serviço público, com um novo marco regulatório das carreiras, governança remuneratória e direitos e deveres do novo serviço público. Qual será o primeiro grande passo? A mudança importante é o regime jurídico único. E por quê? Todos têm o mesmo vínculo e o mesmo grau de estabilidade. A necessidade muda, mas o Estado não tem capacidade de resposta. Afinal, o sistema foi projetado para outro tempo. Independentemente da atividade, o servidor permanece na folha de pagamento por muito tempo. São 28 anos de serviço, mais 20 de aposentadoria e mais 11 de pensão, num total de 59 anos. Em um mundo que muda cada vez mais rápido, esse modelo não serve para todas as atividades. E como vamos mudar?
A primeira mudança é a criação de novos vínculos. O regime jurídico único dá lugar a 5 novos vínculos distintos. Para o ingresso por concurso público, o vínculo de experiência de 2 anos para cargo típico de Estado, o vínculo de experiência de 1 ano para cargo por prazo indeterminado. E para ingresso por seleção simplificada, vínculo de prazo determinado e cargo de liderança e assessoramento. O estágio probatório necessita de mudança. E por quê? Primeiro, quem passa em concurso já assume cargo público efetivo, o que dificulta um eventual desligamento. Segundo, deveria ser momento de a administração verificar na prática se o servidor está apto para o cargo. Isso seria uma mera formalidade. No Executivo Federal, por exemplo, apenas 0,4% dos servidores são desligados no período de estágio probatório. Como será feita a mudança? A segunda mudança será a criação de vínculo de experiência. O estágio probatório dá lugar ao vínculo de experiência. Será uma etapa do concurso público, não dará direito automático ao cargo e os mais bem avaliados ao final do vínculo de experiência serão efetivados. O que precisa ser mudado é a acumulação de cargos. E por quê? Hoje há regras rígidas e não objetivas de acumulação de cargos, o que desestimula a participação de candidatos com o perfil mais adequado para determinada posição. A terceira mudança será a simplificação das regras de acumulação de cargos, visando o melhor aproveitamento da força de trabalho. O servidor pode acumular mais de um cargo, observada a compatibilidade de horário. A exceção será para o ocupante de cargo típico de Estado, apenas para docência ou profissional de saúde. Isso torna mais competitivo o processo, valorizando o mérito. Uma das etapas que precisa mudar será o desligamento do servidor. E por quê? Hoje é apenas por sentença judicial transitada em julgado e por infração disciplinar. Como exemplo, no governo federal, no ano de 2018, foram desligados 388 servidores, o que representa 0,07% da força de trabalho. O modelo de hoje está engessado. Servidores são mantidos em atividades em que não há mais demanda e incapacidade de adaptações e ajustes. A quarta mudança será fazer os ajustes nas possibilidades de desligamento, visando agilidade e capacidade de adaptação da administração. Assim, para servidores atuais após a PEC, aos cargos típicos de Estado e os demais futuros servidores após o término do vínculo de experiência. Serão motivos de desligamento a sentença judicial e a infração disciplinar. A sentença judicial não será mais necessário para aguardar o trânsito em julgado. Valerá também a decisão judicial proferida por órgão colegiado. O desempenho insuficiente necessita regulamentação e não será mais por lei complementar, e sim por lei ordinária. Para outras hipóteses previstas em lei, somente os demais futuros servidores serão atingidos. Não haverá, em hipótese alguma, decisões arbitrárias. Há vantagens e benefícios distorcidos que precisam mudar. E por quê? Há um distanciamento da realidade dos demais cidadãos. Há ausência de regras uniformes e gerais sobre vantagens e benefícios. Há impacto injusto para a sociedade, onerando as contas públicas. A quinta mudança será as vedações constitucionais. Serão eliminadas várias distorções na nova administração pública. Licença-prêmio e aumentos retroativos. Férias superiores a 30 dias por ano. Adicional por tempo de serviço. Aposentadoria compulsória como punição. Parcelas indenizatórias sem previsão legal. Adicional ou indenização pró-substituição não efetiva. Redução de jornada sem redução de remuneração, salvo por saúde. Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções.
O atual sistema de cargos é complexo, injusto e fragmentado. E por quê? Há muitos cargos com regras diferentes e sem coerência entre elas. Há cargos com atribuições parecidas e com remunerações diferentes. A gestão de pessoas no setor público em viés predominantemente operacional. No gráfico, vemos a evolução da quantidade de planos e carreiras de 1970 a 2016. Uma sexta mudança será o estabelecimento de diretrizes gerais sobre a gestão de pessoas, dando coerência e justiça ao sistema. São elas: a política remuneratória e de benefícios, a organização da força de trabalho, o desenvolvimento de servidores, a ocupação de cargos de liderança e assessoramento. Hoje temos um sistema com atribuições similares e remunerações distintas. Hoje há ausência de autonomia administrativa. Por quê? As mudanças na estrutura administrativa precisam, em regra, de lei. Há pouca autonomia na reorganização de cargos e órgãos. O processo é complexo e moroso, com resposta às necessidades urgentes e de interesse público. A sétima mudança é uma maior autonomia organizacional para o Executivo. Isso irá proporcionar agilidade na adequação de estruturas e cargos para melhoria na prestação de serviços públicos à sociedade. Com isso, o Presidente da República poderá, se não houver aumento de despesa, extinguir cargos, efetivos ou comissionados, funções e gratificações, reorganizar autarquias e fundações, transformar cargos, quando vagos, mantida a mesma natureza do vínculo, reorganizar atribuições de cargos do Poder Executivo, extinguir órgãos. Precisamos de incentivos para contratualização por resultados. E por quê? Os órgãos da administração direta e indireta têm amarras e poucos incentivos para aderir a contratos de desempenho. Há baixa valorização da cultura de gestão por metas e resultados institucionais. Na oitava mudança, há necessidade de fortalecimento da contratualização por resultados, proporcionando uma gestão transparente e flexível. Há necessidade de incentivos para que órgãos estabeleçam contratos de desempenho, com abertura de novos instrumentos de gestão. A possibilidade de contratação de pessoal temporário com recurso próprio. Estabelecer procedimentos específicos para a contratação de bens e serviços. Realizar gestão de receitas e patrimônio próprios. Avaliar periodicamente as metas de desempenho e estabelecer transparência e realizar prestação de contas do contrato. A lei orçamentária poderá prever rubrica única para o aumento da autonomia gerencial. Mais desempenho significa melhor qualidade dos serviços públicos. Há necessidade de mudança na governança do Estado. E por quê? O baixo nível de cooperação entre os entes federativos gera ineficiência e desperdício. Há fragilidade nas regras para estabelecimento de parcerias entre entes públicos e privados, com pouca segurança jurídica para garantir a prestação de serviços públicos. Uma nona mudança necessária é o fortalecimento da governança pública. Será necessário modernizar a concepção do Estado. Precisamos de incentivos para que órgãos estabeleçam contratos de desempenho com abertura de novos instrumentos de gestão. Assim, o exercício do poder respeitará a boa governança pública e os princípios a ela inerentes. Novos princípios precisam ser estabelecidos. A administração pública deverá observar os princípios de subsidiariedade, imparcialidade, inovação, proporcionalidade, responsabilidade, unidade, coordenação e da transparência. União, estados e municípios poderão cooperar com órgãos e entidades públicas e privadas para prestar serviços, compartilhar recursos humanos e capacidade instalada. A nova administração pública trará alto impacto social. O objetivo central é prestar um serviço público de alta qualidade para os brasileiros. Mudança no sistema. É preciso mudar o sistema, não as pessoas. Responsabilidade e justiça.
Estado que caiba no bolso dos brasileiros e seja compatível com a realidade do país. Modernização. O modelo atual está ultrapassado e não atende às necessidades atuais e futuras do país. É um compromisso com a transformação digital do Estado. Obrigado.